Boa noite, Roberta. Boa noite a todos os colegas, todos e todas, não todas também, né? Boa noite, todo mundo. Então, obrigado por essa apresentação, Roberta, e obrigado também a Maêutica por mais essa oportunidade de estarmos dialogando nessa maneira em forma de seminário, né? O tema que propus para hoje, como a Roberta já comentava, intitulei a ética e a faunética da psicanálise. É um tema que em outros momentos abordei apenas algumas partezinhas dele. Nessa noite pretendo juntar as coisas de uma maneira um pouco mais, acho que sequencial, se é que posso dizer assim, porque num primeiro momento nós vamos ter um passeio aí sobre o seminário 7, o seminário da ética, a ética da psicanálise, em que vamos pensar alguns pontos que consideramos importantes do seminário, não todos, evidentemente, é um seminário extremamente rico, com detalhes que são importantes, né? Eu digo detalhes porque está lá no meio do texto, né? Mas que, infelizmente, até por uma questão de tempo, a gente não tem como esmiuçar nesse momento aqui, pelo tempo que a gente dispõe, e também até onde vai o nosso processamento, né? Não é só por uma questão de tempo, né? O limitador também é o nosso processamento do texto do Lacan, né? Mas, enfim, né, pensar algumas coisas importantes do seminário da ética e depois confrontar com isso que chamamos aí da faunética da psicanálise, né? Esse termo, na verdade, está apoiado numa ideia do Harari, em que ele desenvolve a respeito da faunética, e o Harari pega esse termo em Lacan, num momento que Lacan não trabalha muito esse termo, ele expõe, na verdade, em poucos momentos na obra, mais exatamente na conferência Joyce Santoro, que está nos outros escritos, e como é já assim, né, característico da Harari, ele pega algo que o Lacan falou uma, duas vezes e aprofunda isso para trabalhar e lançar uma ideia de um conceito. Então, né, vamos trabalhar o que seria essa faunética da psicanálise, nesse neologismo aí, né, da faunética. Muito bem, então esse vai ser o nosso percurso, né? Bom, iniciamos então com o seminário da ética, né? O seminário 7. Então, é um seminário importante porque justamente Lacan vai introduzir a noção de coisa, né? A noção de coisa submetida ao princípio do prazer e em relação também ao princípio da realidade. Uma vez que o próprio Lacan, de acordo com Freud, ele diz que essa distinção entre os dois princípios, né, o princípio do prazer e o princípio da realidade, não tem fundamento, pois o princípio da realidade apenas assegura o princípio do prazer, né? Por isso mesmo também o próprio Freud foi pensar num além desse princípio, né? A ideia é como que o princípio do prazer é algo que dá uma segurança, desculpe, o princípio da realidade, acho que me enganei. Bom, o princípio da realidade é algo que dá uma certa segurança, uma certa proteção aí do princípio do prazer, né? E nesse sentido, eles não são dois princípios opostos, mas que trabalham juntos, né? E o Lacan já havia tocado um pouco nisso no seminário anterior, o seminário 6, o desejo e sua interpretação, que é justamente uma das conclusões desse seminário
é que ele acentua esse E, né, dizendo o desejo é sua interpretação, né? E isso implica um atravessamento do fantasma, né? Isso implica um atravessamento do fantasma no sentido em que nesse atravessamento do fantasma se produz aí um outro sujeito, né? Um momento, inclusive, que o Lacan recupera o dizer de Freud, né? Do Wo es war, soll ich werden. Não sei se pronuncio bem o alemão, mas a famosa frase ali onde isso estava, eu devo advir, né? É uma frase bem polêmica, com várias, né, possibilidades de tradução. A pior de todas é a da Imago, né, que foi traduzida onde o id estava, o ego deve advir, né? Não se trata do ego, esse mecanismo ali imaginário, né, do eu advir, mas sim aonde o isso estava, aonde essa parte real aí do isso, onde isso estava, o sujeito deve advir, né? Ou simplesmente dizer onde isso estava, eu devo advir. Mas eu, enquanto sujeito, né? Eu nessa condição de sujeito e não a condição egóica, a condição narcísica. Bom, diante disso, Lacan aborda uma ideia de um devir, né? Ou seja, nessa frase que diz ali onde isso estava, eu devo advir, né? Então ele lança a ideia de um devir, né? Um devir que de um certo modo vai entrar numa oposição com um dever, né? E aí nós temos o dever e o devir, né? O dever a gente vê no campo da obrigação, né? O dever como um imperativo, né? Digamos, como é um dever você fazer tal coisa, né? Ou os deveres, né? Enfim, um imperativo e, né, na psicanálise, os imperativos estão ligados ao superior. Então, o dever entra como o fruto de um imperativo do superior. E o devir, né, como algo que convoca ou invoca, melhor dizendo, o sujeito, né? O devir como uma assunção do sujeito, né? Uma implicação do sujeito. Ali onde estava o isso, eu devo advir, né? Mas esse advir como essa implicação com a minha subjetividade, com a minha própria posição de sujeito, né? Então, vejam que já nesse começo aí dos seminários, né, sobre a ética, ele está falando de duas dimensões aí, né? Essa dimensão superegóica do dever e essa dimensão do devir que já adiantando um pouquinho, né, depois a gente vai ver que esse devir está ligado com o desejo, né? Ou seja, de pensar uma ética ligada ao desejo e não uma ética ligada aos imperativos morais, aos imperativos superegóicos que estariam ligados a esse dever, né? Então, Lacan vai fazer um percurso nesse início do seminário 7 em torno das origens do supereu, das origens desse dever, e ele vai situar aí o mito do totem tabu, do assassinato do pai, né? Então, ali onde vem como uma, né, o supereu como uma herança aí do mito, né, uma herança do próprio mito de Édipo também, que está em questão, né, do assassinato do pai, e, evidentemente, esse dever que está ligado com o superior, Lacan justamente vai questionar, dizendo que o verdadeiro dever do sujeito não seria ir contra os imperativos do superior, né? Ou seja, ele pensa, né, justamente que o dever do sujeito está ligado a ir contra os imperativos do superior.
É claro aí que ele está jogando com uma questão um pouco paradoxal, né? Ou seja, se o dever está ligado com o superior, ele vira um pouco aí o jogo e diz: esse dever que está ligado com o superior quer dizer que o dever do sujeito seria ir contra justamente esses imperativos do superior, né? Então, ele trabalha aí num reposicionamento da questão do dever, né? Depois ele parte para uma colocação em torno dos ideais, né? O ideal do amor médico, o ideal de autenticidade, né? Que é o ideal de uma não dependência, e desses ideais ele parte para uma discussão em torno do bom e do mau hábito em Aristóteles, né? Ou seja, do aquilo que seria esse bom e mau hábito em Aristóteles, da onde ele vai pensar também a categoria do bem, ou melhor dizendo, do supremo bem, né? A categoria do supremo bem ligada à função do prazer, né? É, evidentemente que o mestre que ele está falando em Aristóteles, né, é algo bem diferente do mestre na concepção hegeliana, né, no sentido que o mestre em Aristóteles, que seria esse mestre que busca aí o supremo bem, é o mestre no sentido do magíster, né? Ou seja, daquele que, que, que tem um saber, né? E através desse saber busca então esse bem, esse soberano bem, né? Isso é coisa bem diferente do mestre na concepção hegeliana, que é um mestre, o senhor, né? O mestre no sentido da outra derivação do termo, que é o dominus, né? Ou seja, aquele que domina, né? Aquele que é o senhor, né? Ou seja, aquele que tem uma determinada dominação, né? E exploração também sobre o outro, né? Então, nesse sentido, esse soberano bem do Aristóteles está ligado a essa primeira concepção de mestre, que para nós é aí que situa o verdadeiro mestre, né? O outro, o hegeliano, é um amo, né? Um amo no sentido daquele que se ama e, por amor, se submete aos ditames desse senhor, né? É, e o mestre como aquele que articula um saber, né? Bom, isso tudo ele vai dizer que se trata, né, entre um mestre e outro, se trata de uma ficção que tem algo de enganador, na medida que a linguagem é algo que engana, né? No seminário de ontem, no seminário não, na atividade de ontem, aqui na Maêutica, né, nós acompanhávamos o nosso colega Marcos, né, o Marcos Suzin, que falava da arte, né, como um elemento enganador, e aqui sim, a ficção também, né, enfim, a ficção é uma arte como elemento enganador, mas o Lacan, nesse seminário, é interessante que vai pontuar que a ficção tem algo enganador pelo seu elemento de linguagem. Então, digamos que o ponto central do elemento enganador é a linguagem, né? Não propriamente a arte, né? Enfim, né, essa ficção como algo de enganador, porque ela traz algo da linguagem. Mas, evidentemente, né, como Lacan diz em outro momento, né, a realidade tem uma estrutura de ficção. Né? Então, quer dizer, isso que vivemos como realidade também está nessa ordem da enganação, né? Nessa ordem do elemento imaginário, do elemento ficcional, né? Que nos engana de algum modo, né?
Isso não quer dizer que não possa também aí ter um elemento real, né? A arte também é aquilo que nos confronta com um certo real, né? A arte não é simplesmente uma espécie de narcose, né? Uma espécie de enganação que nos deixa um pouco alienados, né? A arte também como aquilo que esburaca, como aquilo que traz algo do real, né? Bom, e a gente vai ver isso daqui a pouquinho também, quando o Lacan entra mais na questão da arte, né? Bom, e nesse sentido ele vai articular também a lei moral como sendo uma lei estruturada enquanto simbólica, né? Ou seja, a lei moral ela tem uma estrutura aí relacionada ao simbólico. Bom, e a partir disso o Lacan estabelece um grafo ali, uma tabelinha que eu vou mostrar aqui para vocês, que depois ele vai seguindo né, trabalhando de algum modo ao longo do seminário essa tabelinha. Quer ver? Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Bom, então aqui nós temos uma coluna onde ele coloca o princípio do prazer e na outra o princípio da realidade, né? E aqui nesse canto aqui ele coloca 3 pontos, né? O sujeito, o processo e o objeto. Então, né, vou começar aqui pelo objeto, né, em que o objeto, no princípio do prazer, é o próprio inconsciente, enquanto que no princípio da realidade é aquilo que é conhecido, né? O Lacan chega a colocar aqui também entre parênteses a palavra, né? Ou seja, aquilo que é conhecido como o princípio da realidade. E o princípio do prazer, o inconsciente, relacionado ao objeto. Relacionado ao processo, Lacan vai colocar no princípio da realidade a percepção, no princípio do prazer, o pensamento, né? Aqui a gente tem que, né, pensar um pouco, porque em vários momentos do seminário 7, ele vai recuperar o projeto, né, o projeto para uma psicologia científica, e vai trabalhar muito sobre esse texto ao longo do seminário 7, e aí pensando, né, digamos, justamente que a percepção, enquanto princípio da realidade, né, está ligada aí com o pré-consciente, né, e esse pensamento ligado ao princípio do prazer e ligado com o inconsciente. Por isso mesmo, o pensamento e o inconsciente estão aqui na mesma coluna, que é a coluna do princípio do prazer. Aqui, pensamento, evidentemente, a gente não pode entender o pensamento como o pensamento racional, como a racionalidade, ou esse tipo de pensamento, né? Aqui ele está se referindo aos Gedankens, né? Gedankens é justamente o termo alemão que o Freud usava para se referir aos pensamentos inconscientes, né? Vocês devem lembrar lá na teoria dos sonhos, por exemplo, quando ele fala de pensamentos oníricos latentes, né? Então, esses pensamentos são as Gedankens, né? Ou seja, pensamentos oníricos relativos ao sonho, né? Latentes, que estão justamente latentes no inconsciente, né? Então, é esse pensamento que está sendo referido aqui. E, no princípio do prazer, a percepção ligada ao sistema pré-consciente e consciente, né? Em relação ao sujeito, ele vai situar no princípio do prazer o seu bem, né? O seu bem no sentido esse bem soberano, esse bem, né, supremo, como a gente falava antes, né? Então, o sujeito busca no princípio do prazer esse soberano bem, né? Esse seu bem, como ele coloca. E no princípio da realidade, ele deixa como uma interrogação, né? Uma questão, né? Essa interrogação é dele, né? Não é minha. Não é que, né? É uma interrogação que está ali nesse esquema que aparece no seminário 7. Então, ou seja, ele deixa uma questão em aberto aí, né? O que seria o sujeito na sua relação com o princípio da realidade, né? No princípio do prazer é o ser bem. Em termos do processo,
é o pensamento, os Vedantas, ligado ao princípio do prazer, e no princípio da realidade da percepção. Enquanto objeto, é o inconsciente no princípio do prazer e o conhecido no princípio da realidade. Então, esse esquema, digamos, vai servir para o Lacan, para ele desenvolver muito essas ideias, esse momento que ele recupera o projeto, né, o projeto para uma psicologia científica, e vai trabalhando essas questões do projeto, né, ligadas à percepção, ao pensamento, o que está no pré-consciente, o que está no inconsciente, né? E justamente aqui, no nível do bem, né, esse seu bem aqui, no nível do bem, é que ele vai articular também a noção de coisa. Então, o Das Ding, né, que aparece já em Freud, né, ele articula o Das Ding ligado com o princípio do prazer, né? Nesse sentido também, eu vou baixar um pouco mais aqui, aparece os dois termos freudianos, né? O Das Ding e o Die Sache, né? Ou seja, os dois termos que, numa tradução livre aí, a gente pode traduzir por coisa, né? Digamos, os dois termos, até onde vai o meu alemão, até onde eu estudei essa questão, os dois termos podem ser traduzidos por coisa, mas com uma série de diferenças, a começar até pelo artigo, né? Veja que aqui no Das Ding, você tem o artigo o das, né? O das é o artigo neutro, né? Você tem no alemão o der, o die e o das, né? Ou seja, o der, que é o artigo masculino, né? O die, o feminino, e o das é um artigo neutro, né? Então, esse artigo neutro, justamente, que na nossa língua não temos, né? Para nós, o artigo ou é o artigo masculino, ou o inconsciente, né? Ou o artigo feminino, a coisa, né? Então, nós não temos esse neutro. E aqui, então, esse ding, ele não está situado, né? No gênero masculino ou feminino, ele está no gênero neutro aqui, gramaticalmente. E já aqui, diz Sarre, é o artigo feminino, né? Você tem o der, de, e é o feminino, né? E o Lacan vai situar aqui nessa mesma vertente aqui de princípio do prazer, princípio da realidade, né? No sentido que o Das Ding está aí articulado com esse bem, né? E relacionado com o princípio do prazer, né? Por quê? Porque, embora esses termos, né, como eu falava, ter a mesma tradução, eles, na teoria freudiana, eles têm um aspecto bem diferente, né? Para Freud, o termo Die Sache é um objeto que se encontra. Então, é uma coisa, mas é uma coisa que eu posso pegar, que eu posso encontrar, é uma coisa tangível, é uma coisa que está ali ao alcance do sujeito, né? Ou ainda que não esteja ao alcance do sujeito, para não tornar essa coisa tão materializada, de Sarren é uma ideia de uma coisa que tem representação, né? Tanto é que a hora que o Freud fala de representação palavra e representação coisa, ele vai usar o termo Sachenvorstellung, né? Ou seja, representação coisa, mas é esse Sache que ele está usando, ou seja, Sachenvorstellung, né? Representação coisa, né? Você não vai encontrar no Freud o Dingvorstellung, né? Isso não, né? O Dingvorstellung não. Então, apenas esse Sachenvorstellung, né? Isso é uma questão extremamente importante. Isso é uma questão extremamente importante para a gente entender,
porque a ordem que o momento que o Freud fala de representação coisa e representação palavra, ambas são representáveis, né? Ambas estão nessa ordem da representação. Diferente do das Ding, que toma uma característica de irrepresentável, né? A característica do das Ding é justamente ser essa coisa, e aí o termo coisa ganha uma dimensão muito maior, porque coisa é justamente aquilo que a gente não consegue nomear, né? É claro, no português a gente fala assim também, né? A gente usa a palavra coisa quando a gente não consegue nomear muito bem algo, né? Tipo, pega essa coisa daqui, tira essa coisa dali, né? Não necessariamente, na hora que a gente fala isso habitualmente, não necessariamente é algo que a gente não saiba nomear, mas a gente quer dar um nome mais genérico, assim, né? E chama justamente de coisa, né? É, tem até um poema que eu acho que é do... Agora me vem por pura associação, não tinha preparado aqui. Não sei se é do Manuel Bandeira que me diz, né? O brasileiro chama tudo de troço, negócio e coisa, né? Ou seja, ele faz um trocadilho com essa coisa de chamar coisa, negócio, troço, como algo um pouco não representável, né? Mas o fato é que, então, na teoria freudiana, essa dimensão da coisa é a dimensão, então, de algo não representável. Por isso mesmo, a coisa essa coisa é o inominável, né? Não só o inominável, mas o irrepresentável, aquilo que o sujeito não tem acesso, né? Onde não há uma representação, onde não há uma materialização, né? Então, quer dizer, a coisa ganha uma dimensão justamente desse inacessível, né? Mas se é inacessível, como é que chegamos até ela, né? Ou seja, por que chegamos até a coisa se justamente ela é esse inacessível, né? Ela se faz pela nossa própria busca, né? Ou seja, uh, o das Ding, a coisa não tem representação, mas justamente ela permite que haja uma representação. Ela permite que haja um representante da representação, que é o significante, né? A hora que o Freud diz, né, desse Vorstellung representante, né, o representante da representação, ele está dizendo de um significante, né? Ele está dizendo de um significante. Então, o das Jung é outra coisa. O das Jung não é um significante, né? Num determinado momento, Lacan vai dizer a coisa não é nada, ela é ausente. A coisa é a falta de onde emana as representações, as Vorstellungen, né? Vorstellung, que é justamente, a gente pode colocar esse nome aqui, porque estamos falando ele, sem colocar aqui para vocês, para quem não está habituado a isso. Então, essa palavra Vorstellung, que quer dizer representação, né? E antes a gente falava que a representação palavra é a Vorstellung. Deixa eu ver se eu escrevo certo aqui, Vorstellung, que é a representação palavra, né? E a, a Sachen, Vorstellung, que é a representação coisa, né? Então, os dois termos que aparecem já lá no projeto, né? Então, você vai ter a Vorstellung representação, a representação palavra e a representação coisa. É aqui que eu dizia que jamais você vai ter a Ding-Vorstellung, né? Então, nesse sentido, a gente não encontra essa Ding-Vorstellung. Muito bem. Então, ele vai dizer que a coisa,
né? A coisa não é nada, ela é essa pura ausência, né? A coisa é a falta de onde emanam as representações. Ah, então, essa coisa, ela é, é aquilo que se mostra pela própria procura, né? O Lacan tem uma frase muito bonita, aliás, duas. Uma delas é quando ele diz: a coisa é procurar aquilo que move sem encontrar. Então, a coisa é procurar aquilo que move sem encontrar, né? E uma outra frase extremamente interessante é quando Lacan diz: o que o homem busca é o que ele encontra sem alcançar. Então, o que o homem busca é o que ele encontra sem alcançar, né? Então, aí estaria essa dimensão da coisa ligada com a coisa que é o Dadim, ligada com o bem, né? Esse soberano bem, né? Em algum momento, o Lacan vai dizer, inclusive, que o soberano bem e a coisa não existem, né? Eles se fazem justamente pela nossa procura, né? E até mesmo surge nesse seminário 7 uma, uma definição, uma das definições do real, que é quando ele diz o real é o que se encontra no mesmo lugar, né? Então, quer dizer, assim como os astros, né, retornam ao mesmo lugar, o real é o que retorna também ao mesmo lugar. É, e até mesmo ele vai pôr a ética como sendo aquilo que retorna ao mesmo lugar. O que é esse bem que ele está colocando, né? Ele coloca justamente esse bem soberano, apoiado também na ideia de Kant, que é quando Kant pensa a ideia do Gut, né? Gut como sendo esse bem. Mas Lacan não pensa isso apenas no Kant, mas ele também vai pensar isso no Sade, né? No Marquês de Sade, né? Pensando a questão da dor, né? E do gozo, né? Onde do Marquês de Sade tem um outro texto do Lacan, que é conhecido também, que é o Cântico Sade, que é um texto que ele justamente cruza esses dois autores, né, o Kant e o Sade, o Kant pela essa lógica do bem, do soberano bem, né, e o Sade pela lógica do gozo, né, em que a lei em Sade se reduz ao direito ao gozo, né, algo que Lacan já vai pensar que o termo direito já quer dizer que é um direito ao gozo, né? Não há outro direito. Dizer o direito a algo já é o direito de gozar desse algo, né? Digamos, o direito a uma propriedade, por exemplo, né? O direito a férias, né? O direito a uma aposentadoria, né? Esses direitos que a gente tem na sociedade, vamos pensar assim, já implica uma ideia de gozar disso, né? Gozar de uma aposentadoria, gozar de umas férias, gozar de uma propriedade, né? Gozar de um bem, né? Um bem móvel, imóvel, seja lá que tipo de bem, né? Então, nesse sentido, esse gozo estaria aí também presente nessa ideia do direito, nessa ideia da lei, né? Enquanto que esse bem soberano, esse bem kantiano, estaria nessa relação com a coisa, porque justamente aquilo que a gente procura sem nunca alcançar, né? Nessa definição que havíamos lido anteriormente. Bom, avançando um pouco nessa relação com a coisa, ele também vai trabalhar a relação coisa com a lei e com o pecado, né? Um momento em que ele cita a epístola de São Paulo aos Romanos, e é aqui que eu vou compartilhar novamente a tela, que me parece interessante compartilhar, porque pelo menos a gente vê a coisa escrita, né? Eu acredito que vocês estejam vendo, voltamos lá novamente para o arquivo, né?
em que está citada aqui a Epístola de São Paulo aos Romanos, capítulo 7, versículo 7, que diz, desculpe, que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. E aqui, Lacan retoma, então, essa epístola, né? E ele promove uma troca. Onde tem pecado, ele vai pôr a coisa. Ou seja, ele coloca a coisa no lugar do pecado. Eu até refiz novamente a frase aqui, justamente riscando a palavra pecado e colocando o termo coisa. E aí ficaria assim, né? O início ali, que diremos, pois? É a lei coisa? De modo nenhum. Mas eu não conheci a coisa senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse não cobiçarás. Ou seja, aqui aparece a relação da coisa com a lei, né? Em que justamente a coisa não é simplesmente esse inatingível, esse irrepresentável, que estaria num campo lá do real, né? Num campo do puro prazer, lá do princípio do prazer, fora do aspecto da lei ou fora do aspecto mesmo do simbólico, né? Não se trata disso, né? Na medida em que a coisa, não conhecemos a coisa senão pela lei, né? Então vem essa relação da coisa com a lei, né? A lei a gente pode pensar aí como a lei da própria falta, né? Ou seja, a falta da coisa, né, como também um elemento que institui a própria coisa, né? Essa coisa que buscamos e nunca encontramos, né? Essa ausência mesmo está como a lei que faz com que a coisa exista, ao menos exista nessa dimensão aí psíquica, né? Então, é o momento então que Lacan vai trabalhando essa dimensão da coisa e o momento também que ele vai articular a coisa com o vazio, né? Ou seja, no sentido que essa coisa vai ter uma relação com o vazio. E é um momento em que ele entra na questão daquilo que ele chama do vaso, né? Eu vou sair do compartilhamento. E, ok, retornamos aqui, né? É um momento que ele vai articular a ideia da coisa com o vazio, na medida em que ele diz que o vazio é construído, né? Construído pelo vaso, né? O oleiro, o artesão, né? O ceramista, quando faz um vaso, ele ali constrói um vazio. Onde antes não havia nada, né? Ele constrói o vazio, né? Imagine o vaso, né? Depois de pronto, a gente olha dentro do vaso e diz, bom, tá vazio, né? Então, quer dizer, mas antes do vaso não tinha nada, né? O vaso constrói esse vazio, né? Então, há uma relação aí também com a criação, né? Há uma relação com a criação e a criação desse vazio, né? Ele vai dizer a coisa é o vaso, né? Que é esse vazio. Aí é um momento que também o Lacan se inspira num texto de Heidegger chamado A Coisa, né? É um texto que o próprio Heidegger vai lançar toda uma elucubração aí sobre o vaso, né? Nesse texto do Heidegger também ele vai colocar o vaso nesse lugar de coisa, né? Bom, e aí o Lacan vai articular um pouco aí com as noções
desculpe, com as noções do vazio, né? E ele vai pensar o vazio numa dimensão, aliás, em três dimensões, na arte, na religião e na ciência, né? Então, para ele, o vazio na arte é recalcado, né? Nós temos um recalque desse vazio na arte. Na religião, esse vazio fica deslocado. E na ciência, esse vazio fica, então, né, forcluído. Os termos que o Lacan utiliza, recupera lá do Freud. Eu posso novamente compartilhar a tela, só para situar para vocês, quando ele fala, então, a arte faz uma verdrängung, né, um recalque desse vazio, a religião, uma Verschiebung do deslocamento, e a ciência, uma Verwerfung, né, que é a forclusão. Em que sentido, né? Acho que vamos trabalhar um pouquinho mais aqui, né? A arte, um recalque do vazio, porque, de algum modo, a arte não exclui o vazio, né? A arte trabalha, né, com o vazio. Em algum momento do seminário, até, ele vai dizer que a arte é uma forma de se organizar, desculpe, a arte se organiza em torno do vazio, né? Ou seja, o artista, a gente pode definir aquele que se depara com o vazio e não se angustia com ele, né? Que consegue fazer algo com esse vazio. Já a religião desloca esse vazio, né? Tanto é que na religião a gente vai ter, né, sempre uma ideia do paraíso, de uma vida além da morte, enfim, que esse vazio fica deslocado, né? Ou seja, a religião não se defronta com esse vazio, ela desloca, né? E a ciência forclui o vazio, né? A ciência forclui também na medida em que o discurso da ciência é um discurso que tenta uma certa completude, né? O discurso da ciência é um discurso que, digamos, tenta dizer, bom, ainda não temos determinadas respostas para o câncer, por exemplo, mas as pesquisas avançam e em pouco tempo teremos, né? Ou seja, esse vazio também não é defrontar, a ciência não se defronta com esse vazio, é um discurso de uma certa forclusão, né? Desse vazio, né? Bom, e nesse sentido, então, ele vai trabalhando a ideia do vazio nessas três dimensões, né? E pensando, então, a relação também do vazio com o gozo, né? Nesse sentido, como o gozo, aquilo que rompe fronteiras, o gozo como aquilo, né, que está para além da lei, né? O gozo que tenta romper a lei, né? Um gozo, aí que entra esse gozo como tentativa de encontrar esse soberano bem, né? O gozo, de ter um gozo com esse soberano bem, né? E, evidentemente, isso tudo fica sendo uma muralha para o desejo, né? Porque nessa questão do gozo e essa questão com o vazio, o desejo aí é que fica de fora, né? E então Lacan vai trabalhando uma tentativa de colocar o desejo em forma, em cena aí, né? Porque justamente recuperando aquilo que a gente disse no início, né? Aquele devir, que não é um dever, esse devir está associado com o desejo, né? É, então, nesse sentido, o Lacan, né, começa a articular aí que
o que barraria aí o gozo justamente é a lei, e a lei que está articulada com o desejo, né? No sentido que esse desejo entra, né, começa a entrar em cena aí no seminário 7, né, como sendo a própria ética da psicanálise, né? Uma ética que está, então, para além do bem, né? Uma ética do desejo. É claro que ele faz também né, toda uma relação aí, até chegar no desejo, ele faz uma relação também com essa questão que a gente falava do vazio, com a sublimação, né? Porque a sublimação, né, como uma forma também de lidar com esse vazio, né? Até quando Lacan entra na ideia da criação ex nihilo, né? Ou seja, uma criação diante do nada, né? Então, quer dizer, você tem o nada e diante desse nada você cria o vazio, né? Essa criação, ela tem a ver com a sublimação, porque justamente a sublimação está em elevar esse objeto à dignidade de coisa, né? Ou seja, a sublimação como aquilo que pode, digamos, transcender aí a, a, essa dimensão do objeto para tocar a coisa, né? E para o Lacan, né, toda sublimação implica um ato de criação, né? O que não é tão bem assim em Freud, né? O Freud vai pensar uma coisa, a sublimação, como um dos destinos da pulsão, e outra coisa, o processo artístico, né? Outra coisa, o processo da arte, né? Né? Para Freud fica essas duas dimensões, e para Lacan, não. Para Lacan, a criação, desculpe, a sublimação já é um ato de criação, né? Mesmo a sublimação lá no processo de constituição do sujeito, né? A sublimação como um, um, um destino pulsional, mesmo ali, o Lacan já tem algo de uma criação, na medida em que o sujeito, na sua constituição subjetiva ali, ele leva o objeto à categoria, à dignidade de coisa, né? Então, nesse sentido, ele passa também do bem para o belo, né? No sentido que, se nós temos aí, o Lacan estava procurando uma ética do bem, ele passa também com a ideia da sublimação, inclusive ele faz todo um percurso indo no amor cortês. Infelizmente, realmente a gente não tem tempo de falar tudo isso, mas ele faz um percurso belíssimo na história do amor cortês, né? Como que no amor cortês a gente vê essa sublimação elevada à potência máxima, assim, porque no amor cortês a mulher é tomada como essa coisa inacessível, inatingível, né? Essa coisa quase irrepresentável, né? Que está longe de ser tocada, né? O amor cortês é aquele amor dos trovadores, né? É aquele amor que não é carnal, né? Então ele fez todo um percurso aí da sublimação, do amor cortês, né? Para justamente chegar nessa lógica. Ele que estava procurando uma lógica da ética enquanto um bem, ele chega na ótica da ética enquanto o belo, né? O belo nesse caráter da criação, nesse caráter da sublimação, né? E por fim, ele vai estabelecer uma nova relação aí, né? Pensando justamente que onde no sujeito há o ódio, deve estar o ser para a morte. Onde está a culpa, deve estar o desejo. Onde está o medo, deve estar a renúncia. E onde está o homem comum, advém então o herói, né? E justamente eu até coloquei, se vocês não acompanharam, eu coloquei aqui essa coisa aqui no meu arquivo, compartilho novamente. Isso que eu estava falando, né? Onde está o ódio, o ser para a morte, a culpa, o desejo, o medo, a renúncia, e o homem comum, o herói, né?
E por isso mesmo, aqui, nessa relação da culpa e do desejo, é que ele vai né, trazer essa máxima que até ontem à noite, no trabalho da Sônia, ela também citou, né, que a única coisa que o sujeito pode ser culpado é de ter cedido no desejo, né, no seu desejo. Né? É uma frase que a gente pode entender por duas vias, né? Que o sujeito só pode ser culpado por ter cedido no seu desejo e também que, ao ceder no desejo, é aí que ele se sente culpado. Né? Ou seja, por isso mesmo ele vai dizer, onde está a culpa tem que retomar o desejo, porque justamente por ter cedido no desejo que aparece a culpa. Né? E daí ele vai dizer, né, a famosa, né, frase, né, agiste de acordo com o desejo que te habita, né? É uma pergunta que ele coloca, né? Agiste de acordo com, agiste em conformidade com o desejo que te habita, né? E justamente, para finalizar, ele conclui que a psicanálise é uma ética sem obrigação. Bom, gente, rapidamente eu tentei correr com o tempo aqui para falar do seminário 7, né? E agora, mais rápido ainda, para não me estender demais aqui na minha exposição, para a gente ter o tempo depois de tranquilamente conversarmos, eu vou para a segunda parte do seminário, que é, encerrando essa parte do seminário da ética, né, do seminário 7, que, como vocês podem ter notado, foi realmente um voo panorâmico, né, pensando algumas coisinhas, né, e passando batido por outras tantas, certo? E também e outras tantas importantes, com certeza. Mas agora, então, vou para a segunda parte do seminário, como prometido, que é justamente a parte que trata do faunético, né? A segunda parte do título, né? A ética e a faunética da psicanálise. Muito bem. Esse termo da faunética, né, aparece em Lacan, na conferência Joyce, o sintoma, né, é uma conferência que está publicada nos outros escritos, né, e o Lacan coloca essa conferência em cena, né, para justamente dizer uma outra perspectiva da psicanálise, né, em relação à fonética, né? Ele está jogando aí essa fonética, né? Ele está jogando com o termo fonética, né? Uma vez que, se você pensar a palavra francesa, né, digamos, fonétique e esse phonetique, né, esse phonetique, eles são homófonos, né? Você pode dizer o fonetique como fonética e o fonetique como fonética, né? Então, né, são palavras homófonas. Em que sentido que ele quer jogar? Ele quer jogar aí com essa dimensão do fonético que faz referência ao fauno, né? O fauno, então, é um ser mitológico, né? Vocês provavelmente já ouviram falar, já conhecem, né? É um ser mitológico que ele é metade carneiro, metade homem, né? Ele tem origem em Roma, né? É um mito romano, digamos assim, mas ele tem né, como chama aquilo, um sincretismo, né, com né, também o mito grego, né? Então, o Fauno era esse deus, né, que vivia nas florestas, metade carneiro, metade homem, e também ele vivia sempre né, tocando a sua flauta, né, e de um certo modo encantando pelo som da flauta, né? Mas era um Deus um pouco desmesurado, né? Sem muitas medidas,
né, vivia embriagado pelos campos, né, tocando a sua flauta, encantando as ninfas, né, ou seja, as ninfas se atraíam por ah, essa música do fauno, né? Então, né, justamente a ideia aqui, que na verdade essa ideia que traz aqui é uma ideia do Harari, porque o Harari vai pegar esse termo, o faunético, que aparece no Lacan, ele vai pegar esse termo e pensar esse faunético como uma outra ética para a psicanálise, uma ética que estaria, digamos, para além do bem, né? Desse soberano bem, né? Ou para além do bem dizer, que é algo que também o Lacan diz no Seminário 7, né? No Seminário 7, Lacan dá uma ênfase para essa coisa do bem dizer, né? Aqui, com essa ideia do faunético, né? Desse fauno, que é um ser, uma divindade musical, né? Uma divindade desmesurada, né? Ou seja, é, né? Digamos, sem limites, né? Nessa dimensão, ele vai pensar também uma outra dimensão para a ética, não a dimensão do bem dizer, não a dimensão do bem, mas uma ética da sonoridade, né? Uma ética ligada a essa musicalidade, né? Então, essa ética do fauno, né? Que é uma ética dos sons, né? É uma ética que se apresenta para além do desejo. Esse para além não quer dizer que não vamos levar em conta isso que Lacan disse no Seminário 7 sobre o desejo, né? É, enfim, a ética do desejo e tudo mais. Mas esse para além quer dizer que ele pensou um pouco mais além em relação a isso, né? Ou seja, é uma maneira de ler na psicanálise como a gente tem em outros momentos, né? Como, por exemplo, a gente não pode também pensar, por exemplo, em Freud, que a segunda tópica freudiana substitui a primeira, né? Ou a gente não pode pensar, sei lá, uma clínica do real em Lacan substitui uma outra clínica, né? Não, é um avançar, mas é um avançar levando em conta o que foi dito anteriormente, e não descartando o que foi dito anteriormente. Então, se aqui a gente está pensando numa perspectiva dessa ética do fauno, né? Essa faunética, portanto, né? Para além do desejo, para além do bem dizer, não é descartando isso que foi muito bem trabalhado por Lacan no Seminário 7. Que, se não me engano, não sei se eu faço confusão agora, mas, se não me engano, é justamente o Seminário 7 que ele diz que seria o único seminário que ele iria refazer, né? É, mas eu discordo dele, porque não me parece o caso, né? Não me parece o caso porque é bem isso, um seminário extremamente rico, né? Então, nesse sentido, nós vamos ter aí uma outra ética nessa faunética, né? Uma ética aí daquilo que a gente poderia dizer uma ética de uma pura enunciação, né? Não mais uma ética do enunciado, do bem dizer, mas de uma pura enunciação, se pensar essa enunciação, né, puramente como vocal, né? Essa enunciação, digamos, sonora, essa enunciação ligada não com uma linguagem estruturada, né, mas ligada com um canto aí da linguagem, né? E tem uma frase que Lacan coloca em cena, então, essa fonética, que eu vou compartilhar aqui também com vocês, voltamos lá no compartilhamento, que é justamente essa frasezinha, deixei em francês aqui. Assim, antes só para dizer, né, os dois termos que eu estava falando antes, né? A palavra fonética em francês, né, que é o phonétique, e a fonética, que se pronunciaria da mesma forma, fonétique, né, porque esse AU aqui tem som de O, né, então isso não seria pronunciado fonétique, mas fonétique. E aqui também fonétique. Então,
são dois termos homófonos. Justamente, ele parte da palavra fonétique para um neologismo, né, que é esse fonétique, né, mas ele faz um neologismo aí pela a semelhança do som, né? Ou seja, se aqui se trata do fone, né? Aqui se trata do fauno, né? E que tem relação, porque o fauno, como eu dizia, é esse deus musical, né? É esse deus da flauta e tal, que, né, justamente uma música que atraía as ninfas e tal, né? Então, ele diz aqui em francês, na conferência de Joyce o Santoma, ele diz, é suficiente descrever foneticamente isso, o faunético, faun, a sua medida. L'obscene, aqui também ele faz um neologismo, ele estaria dizendo obsceno, mas ele escreve de outro modo, a gente vai se dedicar a isso agora, l'obscene. Escreva isso, lo, desculpe, seria né, para lembrar que o belo não é outra coisa. Sim, uma frase completamente enigmática, aí, com certeza, mas da gente pensar que ele está dizendo, escreva foneticamente. Isso, o fonético, a sua medida, o obsceno, e se escreve o, né, para lembrar que o belo, o bonito, o belo, seria o belo, não é outra coisa. Porque, veja bem, aqui ele está jogando, então, com esses termos, né, o fonético e a fonética, e ele também está jogando com a palavra francesa obscene, né? Só que, o que ele faz? Ele pega esse obscene, esse ob, aqui, do obsceno, ele pega o ob e escreve dessa maneira, ob, né? O que ele faz? Ele está, de algum modo, jogando aqui com uma homofonia, né? Aquilo que seria ob, do obscene, aqui também eu coloco a palavra em francesa, mas ela é muito parecida com o português, né? Então, obscene, ele pega apenas o ob, só que ele coloca esse EAU, que o EAU separados, né, se a gente fixar só o EAU, seria água, né? Como se fosse água B, né? Mas aqui justamente ele está fazendo esse OB, porque depois ele vai colocar esse B que está atrás para frente, formando então a palavra bo, que é belo, belo, bonito, né? Então, ele transforma esse obsceno em ob e depois o B para frente, formando o bo-cene. Então, a bela cena. Em outras palavras, ele pega o termo obscene para justamente dizer que o obscene, nessa inversão homofônica aí, seria também o bosseno, ou seja, a bela cena, né? Entende? Do obsceno. E obsceno, justamente, o que é o obsceno? O obsceno é o pornográfico. O obsceno é aquilo que deveria estar fora da cena, né? Aquilo que é marginal, aquilo que não pode estar na cena, né? É o obsceno, né? Mas justamente com essa inversão, o obsceno se transforma no bosseno, ou seja, na bela cena, né? É claro, quando a gente passa para o português aqui, aí se transforma num feminino, né? À medida que cena para nós é feminino. Então, a bela cena, né? Então, é como se também o Lacan estivesse jogando aí com a ideia de que o obsceno, aquilo que tem que ficar fora da cena, é também uma bela cena, né? Isso tem muito a ver com a psicanálise. Se a gente pensar que na psicanálise não tem o obsceno, né? Na psicanálise, né, se você pensar numa psicanálise que leva em conta o obsceno,
assim, nesse sentido de que algo tem que ficar fora da cena, é a mesma coisa que você dizer para o seu analisante, olha, na psicanálise a gente usa associação livre, mas não pode falar besteira, tá? Não pode falar bobagem, pode falar palavrão, tá? Não é pornografia aqui. Não, a hora que você diz que o princípio de uma psicanálise é associação livre, bom, então tudo está em cena. Não há o obsceno, né? Tudo está em cena. Eu me lembro, inclusive, uma vez eu vi uma entrevista de um ator, não me lembro bem quem eu não conheço também esse mundo aí do teatro, mas eu achei muito interessante, era uma peça que estava em cartaz, e que durante a peça o ator defecava. Ele defecava no palco mesmo, entende? Durante a peça. E numa entrevista, o entrevistador perguntou, mas como assim, né? Como é que tu faz para justamente naquele horário, né, defecar e tal? E ele falou de uma certa relação aí do corpo com a cena, do corpo com o teatro e tal. E o entrevistador insiste nessa questão e diz, mas não é uma coisa obscena? E ele diz algo muito interessante, ele diz, no teatro não tem o obsceno, tudo está em cena, né? E, e, e eu penso isso também na psicanálise, né? No sentido da psicanálise também, esse obsceno é o beau scène, é a bela cena, tudo está em cena. Não tem como, né, pensar esse obsceno como algo que deve ficar fora da cena psicanalítica, na medida que anunciamos ao paciente a regra da associação livre, né? Então, nesse sentido, nós vamos ter aí essa relação do obsceno, mas o fundamental de pensar aqui é como entra em cena, né, uma outra ética aí, uma ética dessa fonética, desse escutar os sons para além de uma linguagem estruturada, né, é, dessa ética do fauno que Harari vai articular com uma real linguagem, né? Ou seja, em que está em cena não mais a linguagem estruturada, o bem dizer, essa ética do desejo, mas uma ética que vai, né, para além dele e que toca nessa dimensão da voz, né? A dimensão daquilo que não engana, né? Se a linguagem é opaca, se a linguagem é aquilo que engana, né? E o desejo é correlativo à linguagem, logo o desejo também está nessa dimensão metonímica, nessa dimensão do deslizamento, nessa dimensão do engano. Já a voz não, a voz é da dimensão daquilo que não engana, né? Então, quer dizer, uma ética do fauno seria uma ética também desse aspecto vocal, desse aspecto daquilo que diz de mim, né? Que justamente não engana, né? E evidentemente é uma outra ética aí para a gente pensar. Evidentemente nós estamos num campo aqui que não é mais da função, assim como está escrito aqui em francês, né? Função e campo da palavra e da linguagem em psicanálise, mas sim de uma ficção e chão e canto da palavra e da linguagem em psicanálise. Né? Eu coloquei esses termos em francês porque aqui seria justamente fonction et champ de la parole de langage em psicanálise e ficção e champ, né? Ou seja, não mais função e campo, mas sim ficção e canto, né? Aquilo que também nos trabalhos de ontem à noite, que, né, por sinal gostei muito do evento de ontem à noite na Maêutica, o Sapedro, né, ele nos falava de que não só escutamos aquilo que o analisante nos conta, mas também aquilo que ele nos canta, né? Então está também essa dimensão do conto, daquilo que se conta e daquilo que se canta quando se conta, né? Então, justamente ali está em cena essa outra ética, né? Essa ética que vem, né, pelo sonoro, essa ética joyciana, né? Isso que o Harari também articula como uma possibilidade de uma psicanálise pós-joyciana, né? Uma psicanálise impactada
né, pelo o movimento joyciano, né? Esse movimento quer trabalhar de uma outra forma com a língua. Gente, falei bastante, mais de 1 hora aí de exposição. Obrigado por me ouvirem. Agradecemos ao teu seminário, esse seminário que eu particularmente acho bastante difícil, cheio de coisas importantes, mas acho ele bem difícil, então foi muito bom de escutar, porque me abriu várias questões. Sim. Bom, eu também agradeço, Roberta, né, a ti pelo cuidado aí na condução do seminário. Agradeço a Maêrtica, né, pela possibilidade novamente. E agradeço também essa sala cheia aí de ouvidos atentos e de palavras que trazem questões bem importantes. E gostaria de dizer também como a Maêutica está num momento muito produtivo, assim, né? Eu me sinto muito feliz de falar e de ouvir coisas dentro da Maêutica, né? E que bom, seguimos então como podemos. Seguimos. Boa noite a todos, aos colegas que estavam de fora, os colegas da instituição, e até a próxima. Obrigada, Maurício. Ok, obrigado também. Boa noite a todos.